João Paulo II, Beato João Paulo II nos deixou. Precisamos de santo sem véu ou batina. Precisamos de santo de calça jeans e de tênis. Precisamos de santo que vá ao cinema, ouvir música, passeio com os amigos. Precisamos de santo que coloque Deus em primeiro lugar, mas que se lasque na faculdade. Precisamos de santos que tenham tempo para o dia para rezar e que saibam namorar na pureza, na castidade e que consagrem sua castidade. Precisamos de santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade inserida em nossos tempos. Precisamos de santos comprometidos com os pobres, as necessidades e as mudanças sociais. Precisamos de santos que vivam no mundo e santifiquem no mundo e que não tenham medo de viver no mundo. Precisamos de santos que bebam Coca-Cola, que comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que escutem Discman. Precisamos de santos que amem apaixonadamente a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refri ou de comer uma pizza no fim de semana com os amigos. Precisamos de santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras do mundo, mas que não sejam mundanos. João Paulo II. Então leiam essa carta depois na íntegra, né? Na verdade, o tema que eu venho partilhar com vocês hoje não é sobre santidade, não está muito inserido dentro disso aqui, mas por que eu quis trazer essa informação que para mim é muito atual? Eu tenho usado isso em muitas pregações, principalmente em muitos encontros de jovens. Por quê? Porque nós temos encontrado por aí, isso que eu quero dizer para vocês aqui, não é nem uma crítica ou é uma expressão. Existem pessoas que têm uma expressão radical de ser igreja, e eles dizem que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Teve até uma época aí que saiu dizendo que não podia nem tomar Coca-Cola porque era da nova era, né? Enfim, aqui quem está falando é o Papa, embora ele não diz, né, ele não faz uma apologia aqui à marca Coca-Cola, ele fala do refrigerante, usou o termo, né? Não é uma propaganda, né? Ele fala do refrigerante. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa absorver tudo isso para a nossa vida, tá certo? Mas também saber discernir exatamente. Eu, Luciano, particularmente, convivi com muitas pessoas, com muitos homens de Deus, com muitas pessoas radicais na igreja, que só de você olhar para o lado você já estava pecando. Então eu absorvi muitas coisas, mas também chegou um momento que eu aprendi a discernir de fato, né? Como viver essa santidade e como viver principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos ter dois cuidados. Primeiro, de falar da radicalidade e falar dos dias modernos, porque tem pessoas que muitas vezes, quando escuta a coisa moderna, acha que tudo é livre, né? E que tudo está liberado, que tudo pode fazer, que nada é pecado. A igreja não está dizendo isso, mas a igreja está dizendo que nos dias de hoje é possível, tá certo? É possível, principalmente com tudo aquilo que o mundo nos traz como pecado, como tudo aquilo que o mundo nos oferece como tantas coisas ruins. É possível nos dias de hoje viver toda essa experiência que João Paulo II fala, sendo jovem, sendo um homem, sendo uma mulher de Deus, sendo uma pessoa santificada no namoro, na faculdade, na escola, no grupo de oração. Viver uma vida em jovem na santidade, tá certo? Mas não é somente ter a imagem de ser santo, de ter uma santidade de véu, de grinalda, é aqui que ele diz. Mas muito bem, eu quero iniciar de uma maneira muito clara falando para vocês a respeito do pecado. Nós teríamos aqui várias definições ou várias coisas para dizer a respeito do pecado, mas eu quero me apegar em uma situação e até mesmo fazer uma pergunta: o que é pecado contra o Espírito Santo? Existe uma definição clara. Muitas pessoas falam: este é o único pecado que não nos leva para o céu, que nos tira a salvação. Mas Luciano,
O que é pecar contra o Espírito Santo? Quem poderia dizer? Pode chutar, pode falar qualquer coisa aleatória que veio na sua cabeça. Hã? Não aceitar o perdão de Deus. O que mais? Há mais uns 2 ou 3 aí. Suicídio. O que mais? Hã? Aborto. O que mais? Tá bom. Hã? Blasfêmia. O que mais? Fornicação. O que mais? Tá bom. Deu para... Tudo isso que vocês falaram é pecado. Mas nenhuma dessas respostas é pecado contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? E é a partir daí que eu quero começar com vocês. Que somente isso nos tira a salvação. Pecado contra o Espírito Santo é você dizer: eu não aceito Deus. Eu não aceito a salvação. Este é o pecado. É a definição mais clara que existe. Pecar contra o Espírito Santo é dizer que você não quer ir para o céu. Eu não quero a salvação. Eu não aceito Deus na minha vida. Entende? Com as suas palavras, com a sua consciência. Entende? Eu não aceito Deus. Eu não aceito a salvação. Por isso que a igreja vai nos dizer, a própria palavra vai nos dizer, que este é o único pecado que nos tira a salvação. O único. Por que é o único? Porque é você que não quer. Deus pode fazer qualquer coisa para nós, menos aquilo que nós não queremos. Eu não quero Deus na minha vida. Eu não aceito Deus na minha vida. Aí Ele não pode fazer nada. Agora, qualquer outro pecado que nós venhamos a cometer, qualquer outro tipo de pecado que eu venha a cometer na minha vida, existe salvação. Existe condição de você ser salvo, de você ser liberto, de você, independente de todos aqueles que vocês falaram aqui, tá? De todos aqueles que vocês falaram aqui. Só quero questionar um que falaram sobre o suicídio. A palavra de Deus vai dizer também que nós não temos o direito de tirar a vida, né? Direito à vida só tem, direito à vida, de tirar a vida somente é de Deus. Mas eu quero responder essa pergunta fazendo uma. Quem aqui tem condição de dizer que Judas foi para o inferno? Levanta a mão. Eu não tenho coragem de afirmar. Por quê? Porque quando se trata da misericórdia de Deus, o que a misericórdia de Deus diz? Que ela é infinita. Então nós não podemos afirmar que Judas, que se suicidou, foi para o inferno. Não temos essa resposta. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber se vamos encontrar ele ou não. Tá certo? Agora, claro que baseado naquilo que a igreja, nos documentos da igreja diz, que quando você se suicida, você tira a vida do outro, você tira a sua própria vida. Isso é um pecado mortal. A igreja vai nos explicar que o pecado, se uma pessoa morrer no pecado mortal, esta pessoa vai para o inferno. O pecado mortal, ele, uma vez cometida por nós, ele nos tira da comunhão de Deus. É como se nós tivéssemos excomungado, né? O que é excomungado? Fora da comunhão. Vamos trazer isso para uma linguagem mais clara. Você está proibido, podemos dizer assim, de comungar, entendeu? Não só da Eucaristia, mas de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Por isso que se chama excomunhão, entendeu? Você está excomungado. Luciano, o que é pecado mortal? Quando é que eu comer pecado mortal? Como que é que eu sei se eu estou em pecado mortal ou não? Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. O pecado mortal, ele causa 2 efeitos na nossa vida. 2 efeitos. Eu não quero me aprofundar no segundo efeito aqui, porque a gente teria que entrar num outro assunto. Quando eu peco contra a minha vida e contra Deus, acontece 2 coisas. Recai sobre mim 2 coisas. Recai sobre mim a culpa do pecado, tá certo? A culpa do pecado. E recai sobre mim também algo chamado pena. São 2 coisas. Presta atenção.
O que me livra da culpa? Vou dar um exemplo claro para vocês. Vocês lembram daquela situação que aquele homem tentou atirar no Papa? Lembra? O que aconteceu com aquele homem? Ele foi preso, não foi? O Papa foi lá, e o que o Papa foi fazer? Foi confessar ele, não foi? O Papa arrependeu, o Papa livrou ele ali, absolvou ele dos seus pecados. O Papa foi embora, ele continuou preso, ele foi livre da culpa, e ele ficou pagando o quê? Ele ficou pagando a pena. Isso também acontece conosco quando nós cometemos um pecado mortal. Quando nós vamos a um sacerdote, quando eu procuro um sacerdote e me confesso, eu sou livrado da culpa do pecado mortal, mas ainda é recaído sobre mim a pena. Aí eu poderia entrar aqui num assunto que eu ia falar para vocês sobre o purgatório. Por isso existe o purgatório, é lá que nós vamos por causa das nossas penas. Mas falando sobre salvação, aqui na terra é possível eu me livrar das minhas penas? Sim, é possível. Por isso que nós estamos vivendo hoje uma igreja chamada igreja militante. É esta igreja que você participa. Por isso que nós não podemos ser levados, gente, e deixar ser levado por meia hora de conversa de qualquer uma outra, desculpa eu falar de uma forma dessa forma, de qualquer uma outra religião, porque não tem base de salvação. A nossa igreja traz base da salvação. Eu quero dizer para vocês, aqui nessa igreja, caminhando nesta igreja, a igreja nos oferece ferramentas, que eu digo ferramentas, condições para que nós podemos obter a nossa salvação. Eu vou dar apenas um exemplo. Jesus prescreveu, isso está prescrito, é um documento da igreja, está prescrito pelo Papa João Paulo II. Ele prescreveu isso há, se não me engano, 12 anos atrás. Todos aqueles, presta atenção, esse é um documento da igreja, está prescrito. Todos aqueles que se confessarem durante a quaresma e no segundo domingo após a Páscoa, que a igreja celebra uma linda festa. Quem sabe dizer qual é a festa? A festa da misericórdia. Quem se confessar durante a quaresma e participar dessa celebração, recebe nessa celebração algo chamado indulgências plenárias. Eu quero dizer para você o que significa isso. Se você participar dessa missa, sair ali na porta da igreja, ser atropelado e morrer, você vai direto para o céu. Porque a única maneira de sair de nós as penas é o que a igreja nos oferece como indulgências plenárias. Nós paramos aqui sobre isso porque o assunto não é esse, tá? Eu quero dizer para vocês, o que um pecado pode levar a nós? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero. Diante de tudo que você já ouviu sobre igreja, sobre... Quem aqui não acredita que existe um inferno? Levanta a mão. Todos vocês aqui têm a consciência de que o inferno existe. Sim ou não? Sim ou não? Amém, graças a Deus. Que bom que vocês acreditem nisso. E que bom que vocês têm essa consciência. Catecismo da Igreja Católica, eu quero pegar aqui rapidamente um trecho que diz assim, lá no artigo 1033, se você quiser anotar para depois você pegar na sua casa, diz assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo, mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Acabamos de falar sobre isso agora, homicídio. Tem a vida eterna, permanecendo nele. Nosso Senhor adverte-nos que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades
graves, dos pobres, dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter um arrependimento dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa separado do Todo-Poderoso para sempre, diz o Catecismo, pela nossa própria missão livre. E este atentado é autoexclusão definitivamente da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Significa com as palavras inferno. Então aqui é do Catecismo da Igreja Católica. Precisa ficar muito claro para nós isso. Quando eu estou em pecado, se não brota no meu coração um grande arrependimento de eu buscar a salvação mediante esse pecado, eu preciso ter esta consciência de que quando eu morrer, eu vou para o inferno. Outra coisa, você só vai para o inferno se você quiser. Acabei de dar alguns exemplos aqui. A salvação, a igreja nos oferece gratuitamente ferramentas, meios, caminhos para que a gente possa obter a nossa salvação. Aí vem uma pergunta muitas vezes que eu me faço e eu tenho certeza que muitos de vocês se fazem. Luciano, quando eu peco? E por que eu peco? Como é que eu sei que eu estou em pecado? Ou que eu estou vivendo em pecado? Como eu consigo discernir de uma maneira clara na minha vida que eu não estou fazendo a vontade de Deus e por isso eu estou em pecado? Talvez esta pergunta seja mais difícil de nós respondermos. Talvez essa seja a pergunta que não só vocês jovens, não só eu, que muitas vezes quando estamos diante de Jesus fazemos praticamente todos os dias. Será que o que eu estou fazendo é pecado? Será que o que eu estou cometendo é pecado? Eu costumo dar alguns exemplos, para a gente conseguir entender isso. Sei que você está escrevendo, mas empresta sua caneta. A caneta dela, na verdade, durante o dia eu até pensei em comprar e trazer para vocês, mas não foi possível por causa da correria. Eu ia trazer alguns pedacinhos de papéis escritos, sobre, eu costumo dar esse exemplo, os pecados verde-limão e os pecados brancos. Verde-limão, o rosa-choque, o laranja fluorescente, não interessa, não importa. Mas o que significa isso? Pecado verde-limão, vamos dar um exemplo. A cor chama atenção, chama. Quando alguém coloca uma camisa verde-limão, uma amarela, uma roupa fluorescente, aonde essa pessoa vai, onde ela chega, ela vai chamar atenção, porque ali está muito claro a cor da blusa, a cor da roupa, tá certo? Eu costumo dizer que esses pecados é o que todo mundo vê, é o que todo mundo sabe. Isso não precisa nem de discernimento do Espírito Santo para a gente descobrir que aquele jovem é um drogado, tá certo? Que aquele jovem é fofoqueiro, ou que fala mal do outro, que odeia. O que o Catecismo da Igreja Católica fala? Quando eu odeio o meu irmão, quando eu odeio o próximo, quando você ouve alguém falar assim, aquela pessoa, ou eu odeio aquela pessoa, isso é pecado mortal, porque você está não só odiando aquela pessoa, mas também você está odiando o quê? A criatura de Deus, a imagem de Deus. Então isso é pecado verde-limão, todo mundo sabe, tá certo? Todo mundo sabe. Então esses, muitas vezes, quando a gente faz a experiência de Deus, são os primeiros que a gente consegue se libertar deles, tá certo? Eu, por exemplo, eu tinha um pecadão verde-limão, grandão, eu era um ex-viciado em droga, todo mundo sabia. Foi o primeiro que eu consegui me libertar, me libertei dele. Aí eu fui e coloquei uma camisa branca. Agora o grande problema não é nem os pecados verde-limão, os rosa-choques, são os brancos. Vamos
mudar o branco por incolor. Incolor ninguém? Esses são os problemas. Desculpa eu falar até de uma maneira clara assim. Alguém via quando eu entrava para dentro do banheiro para me masturbar? Não. Alguém via quando eu estava com a minha namorada, só eu e ela, fornicando? Ninguém via. Alguém via quando eu pegava um filme pornográfico e colocava lá no meu videocassete na época, que era aquela fita cassete, para assistir e ir lá, né, viver as minhas experiências? Alguém via? Não. Esses são os mais difíceis de ser vencidos. Esses que, infelizmente, se a gente não conseguir no nosso dia a dia, na nossa busca em Deus, conseguir vencer, esses podem nos levar para o inferno, pode nos tirar da presença de Deus. Por isso que aí, eu, quando falo sobre isso, gosto muito de trazer para a nossa realidade do nosso dia a dia. Por que eu preciso da salvação? E qual é o meio da salvação? Qual é o meio que eu vou conseguir a salvação? Não é ficando dentro de casa achando que eu vou vencer os pecados incolores. Não é me deprimindo dentro de casa ou achando que eu, ouvindo algumas coisas, ou eu ficando lá no meu canto, né, eu estando mal na minha vida espiritual lá no meu canto, eu vou vencer. O que o Papa João Paulo II fala sobre essa carta? Vivam a espiritualidade dos dias atuais, vivendo uma experiência diária, rezem todos os dias, busquem todos os dias o Senhor. E por isso que existe essa dinâmica de nós podermos estarmos aqui juntos todos os dias. Você sozinho não consegue vencer, você só vai conseguir vencer junto da comunidade. A comunidade vai conseguir levar você para o céu. A comunidade vai fazer com que você contribui com que você vença através do quê? Através do testemunho de um, através da experiência do outro, através da oração, da experiência do batismo no Espírito Santo, do interagir, buscando Jesus na Eucaristia. Então, a comunidade, a igreja, a comunidade, ela tem condição de nos oferecer a salvação. Gente, eu quero dizer para vocês, a salvação é possível. O Senhor fala na sua palavra que Ele não quer que nenhum de nós se perca, e nenhum de nós pode se perder. E eu quero dizer para vocês, é possível vencer os pecados. É possível vencer um a um. Talvez você não consiga chegar aqui hoje e falar: a partir de hoje eu estou livre, eu não vou cometer mais nenhum pecado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que um dos motivos para a gente obter a salvação é reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que somos fracos, que somos falhos. Quando eu reconheço, eu admito na minha vida que eu dependo da presença de Deus, que eu dependo de Deus. Foi por isso, a maior definição que eu encontro de Jesus, qual é? Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ela não encontrou em nenhum homem condição de trazer salvação para a humanidade. Que essa foi a intenção de Deus no início. Essa foi a intenção de Deus, colocar em Adão condição para trazer salvação para a humanidade. Seria tão interessante se a gente pudesse aqui falar de uma maneira clara para vocês como é, se não tivesse acontecido o pecado da desobediência de Adão e Eva, que essa é uma história que vocês conhecem, né? Como que entrou o pecado no mundo, o pecado original, começou lá com aquela historinha linda que a gente conhece, né? Da maçã, da serpente que seduziu, e tudo aquilo é uma história muito bonita, mas que se resume em um único sentido: o demônio seduziu Adão e Eva e eles cometeram o pecado original. A estratégia do demônio nos dias de hoje não mudou, continua do mesmo jeito, entende? Ele nos seduz, ele nos apresenta a situação de pecado.
Agora eu quero dizer uma coisa muito humana nossa, gente. Quando eu descobri essa definição humana, eu consegui encontrar forças para me vencer um pouco os meus pecados, não que eu já tenha vencido. Olha que interessante. Quando eu peco, quando eu cometo um pecado, não tem na missa, algumas vezes, o padre, quando nós não cantamos o canto de perdão, e aí o padre proclama aquela oração, né? E no meio daquela oração, a igreja ainda nos pede para que a gente coloque a mão no nosso peito e a gente bata no nosso peito dizendo: por minha culpa, por minha tão grande culpa. Quando eu confesso os meus pecados e digo por minha culpa, por minha tão grande culpa, eu admito que foi por minha culpa, não foi por culpa de ninguém, não é culpa do demônio que você pecou. Muitas vezes a gente fica colocando, este é o papel do demônio. O papel do demônio, tem hora que ele faz, tem hora não, todas as horas, ele faz isso muito bem. Ele cria a situação de pecado para nós. Eu costumo dizer assim, que enquanto nós dormimos, o demônio cria, ele está lá acordado, criando situações de pecado, para que logo quando a gente levanta, a gente cai. Entende? Então, o que o demônio faz? Ele cria a situação de pecado. Ele estrategicamente monta tudo circo para nós. Entende? Só que quando eu caio no pecado, é livremente. O demônio não pega na minha mão, não amarra as minhas mãos, não amarra os meus pés e me empurra para debaixo do rio. Quando eu dou um mergulho no rio, é livremente. É minha culpa, minha tão grande culpa. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, não vai adiantar a gente falar assim: mas Senhor, o demônio me seduziu, como seduziu Eva, como seduziu Adão. Algumas vezes você encontrou na Bíblia ou no Catecismo da Igreja Católica, quando Adão chegou diante de Deus, Deus colocando o demônio como culpado? Não, porque o papel do demônio é esse mesmo. Então, quando aconteceu toda essa estrutura da desobediência, Adão pecou e levou todos nós à origem do pecado. Eu queria perguntar para vocês: alguém aqui já fez essa pergunta para si mesmo? Se Adão não tivesse pecado, presta atenção, se Adão ia gerado no ventre da minha mãe, como que ia acontecer? Talvez Talvez ia continuar. do mesmo jeito? Do mesmo jeito que é hoje? Não, daquela época. Eu acho que nós não existiríamos. E como foi naquela época? Foi como está na Bíblia. Deus criou o céu da terra, criou a terra. Aí chega a parte que Deus criou o homem. Criou o homem para a mulher. Só Da costela. Aí, por exemplo, toda mulher ia tirar uma costela e ia gerar um homem. não, talvez ficaríamos só ali, porque eles não tinham, tanto que naquela época eles não tinham maldade, entendeu? Foi ter a maldade depois de ter comido o fruto proibido. Então eles iam viver daquela forma. Se ia até chegar a nós, como que seria? Mas só que, por isso eu dizendo, talvez. Não chegaria a nós? Chegaria a nós, chegaria. Olha só, aí vamos entender o processo de salvação de Jesus. Deus, presta atenção, eu vou perguntar depois de novo. Deus, entendendo que no homem não tinha homem humano que pudesse trazer salvação para a humanidade, o que ele fez? Deus se fez homem. Deus se fez homem e Deus viveu na condição humana total, menos no pecado. Entendemos que se Adão não tivesse pecado, Deus veio nos mostrar como seria a nossa geração. Da mesma forma que Jesus foi gerado, eu, você, ela, ele ia ser gerado. Da mesma forma, todas as citações bíblicas e todas as manifestações de Jesus, ele veio o quê? Nos ensinar como seria ou como deve ser. Entende? Então Jesus veio, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, ali ele estava
de que era daquela forma que teria que acontecer. Por quê? Porque somente Jesus nasceu sem o pecado original. Vamos fazer uma perguntinha básica? Luciano, não teria sexo entre homem e mulher? Teria sexo, mas não para procriar. Isso é catecismo da Igreja Católica. Não para procriação, porque a procriação não seria de uma maneira trazida do pecado original. Jesus ensinou isso quando foi gerado no ventre de Maria. Entende? Então o pecado se deu. Aí entra toda a história da salvação da igreja. Aí vem toda a salvação que Jesus já nos ensinou. Como é que a gente fica livre do pecado original? Através do batismo, quando somos batizados. Por uma consequência, por uma atitude errada, por uma desobediência. Então Jesus veio nos ensinar como seria, e assim nós estaríamos aqui agora, mas talvez não pregando sobre pecado e salvação. Talvez poderia existir outros pecados, mas não o pecado original. Entende? Estaríamos livres do pecado original. Entende? Teríamos uma humanidade nova. Porque quando Adão e Eva pecou, eles não só cometeram o pecado da sexualidade, né, de um ter uma relação sexual com o outro e ali ser gerado crianças ou filhos no pecado original, mas ali vem toda uma consequência de pecado. Por isso que o homem vive hoje, né, do jeito que está, da maneira que nós estamos, por toda essa consequência da desobediência. E hoje, se você for analisar, toda a origem do pecado vem da desobediência. Vem da desobediência. Quando eu desobedeço, quando eu não faço a vontade de Deus na minha vida, aí o pecado entra, aí entra todo o processo de erro na minha vida. Você ia falar alguma coisa, querido? Tudo isso é consequência do pecado original. A dor do parto é uma consequência. A mulher não sentia, jamais sentiria dor. Quando a mulher sente a dor do parto, é um reflexo do pecado. É o reflexo do pecado. Ela falou muito bem, a dor do parto, presta atenção. Isso é teologia, viu, gente? A dor do parto é um reflexo e explica o pecado original. Entende? A mulher jamais poderia sentir dor em gerar uma vida ou dar à luz a uma vida. Eu faço uma outra pergunta para vocês: Maria sentiu dor? Pergunta. Maria sentiu dor por Jesus? Não. Maria teve um parto normal. Maria não sentiu dor, por quê? Porque dela não foi quebrado nenhum tipo de vínculo da sua naturalidade. Maria foi virgem antes, durante e depois. Aí entra um processo. Isso não quer dizer que com todas as mulheres ia acontecer a mesma coisa. Tá certo? Porque a igreja nos explica que hoje o sexo, ele não é apenas para procriar, do jeito que o Antigo Testamento diz. A igreja entende hoje que o homem e a mulher pode se relacionar também para o desejo carnal, sem o pecado, tá? Sem o pecado. Existe essa condição. A igreja hoje nos dá essa condição, tá certo? Porque antigamente o sexo era apenas, só tinha um objetivo: procriar. Toda vez que um homem se relacionasse com uma mulher, a mulher teria que ficar grávida ou algum problema de saúde. Mas hoje a igreja entende que um casal casado pode ter uma relação sexual para o prazer, tá certo? Mas isso é tão rico e é tão profundo que a igreja também diz que quando um homem e uma mulher se relacionam, só existe a relação de amor quando os dois se realizam por completo. Aí também é uma outra coisa profunda que, se a gente for entrar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã de noite. Entende? Então, gente, a estrutura do pecado
pecado, basicamente é isso, tá certo? Não é que não tem muito para dizer, não, tem muita coisa para se dizer, mas eu quero me atentar com vocês, né, para a gente fechar aqui. Eu quero me atentar com vocês em 3 pilares. Primeiro, o inferno existe. E eu quero dizer, baseado nisso, que não é para assustar vocês. Eu tenho feito até alguns estudos, principalmente referente a esta questão da salvação baseado nas indulgências, e tenho baseado na clareza. Eu quero dizer isso para vocês: ir para o céu não é fácil. Obter a salvação não é fácil, mas não é impossível. Quando você fala assim, Luciano, não é fácil, me assusta, porque a partir de agora eu tenho que viver dentro da igreja 24 horas. Não é isso que vai te trazer salvação. Não é isso que vai te trazer salvação. Por isso que a carta desse Papa, ela é tão atual para os dias de hoje, que ele vai dizer para nós, vivendo diante de toda a estrutura que esse mundo nos oferece, de toda essa bagunça que o mundo nos oferece, é possível viver neste mundo com toda essa bagunça, com toda essa estrutura e obter a salvação. E obter a salvação. Só que a partir daí, Luciano, como que eu vou fazer para fazer tudo isso? Porque não é fácil. Não é fácil andar no mundo, as luzes do mundo estão brilhando, o show está ali, está tudo ali, a sexualidade está ali, a droga está ali, está tudo me chamando, está tudo muito claro. O mundo hoje está esclarecido, está escancarado. O mundo hoje não se esconde mais. Antigamente as coisas eram tudo muito escondidas, todo mundo ia por detrás do muro. Hoje não, é por outro lado, para todo mundo ver mesmo. Luciano, e dentro disso que você fala, tem até uma festa aí, que até o nome já diz tudo, os 7 pecados. Os 7 pecados. Está tão aberto, tão esclarecido. De uma forma tão muito clara. O mundo hoje, ele não tem mais o porquê se esconder. Antigamente estava escondido através de letras, em inglês, para a gente não conseguir entender o significado. Hoje não. Hoje eles fazem questão de estar muito claro. Entendeu? De estar muito claro. O que é a oração? Eu vou por quê? Porque eu quero, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Luciano, mas é muito difícil. Quem disse para você algum dia que seria fácil? Jesus disse: se quer seguir-me, tome sua cruz e me siga. Mas presta atenção, o segundo pilar que eu quero apresentar para vocês, que salvação não é colocar um véu e uma grinalda, colocar um terço no pescoço e dizer agora eu sou de Deus. É isso também. Eu não quero aqui descaracterizar a santidade das congregações, das irmãs, nada disso. É porque quando as pessoas falam nessa estrutura de pecado do mundo, muitas vezes coloca na nossa cabeça que a partir de agora eu não posso me relacionar com ninguém, eu não posso falar com ninguém, eu preciso ser santo, sabe? E essa estrutura aqui vem dizendo que você precisa ser santo mesmo, mas do seu jeito, usando calça jeans, tênis, tomando Coca-Cola, hot dog, indo no cinema, interagindo com as pessoas, namorando, vindo no grupo de oração, vindo na missa, entende? Aí amigos de vocês não vêm aqui ainda porque acham que vocês deixaram de fazer tudo e que agora vocês são de Deus. Estou errado? Quantos amigos de vocês falaram já para vocês que eu vou lá, você é da igreja, você é o santo, você é a santinha, né? Eles têm esta imagem. E sabe de quem é a culpa muitas vezes? Nossa. Porque nós a rejeitamos, nós não se relacionamos. E quem disse que eu não vou para o céu se eu não fui campeão mundial? Quem disse que eu não vou ser, por que eu não vou para o céu? Entende? Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos dizer que nós somos felizes. Nós não somos pessoas que aceitamos Jesus e caminhamos com Jesus e a partir daí eu sou uma pessoa moribunda, eu sou uma pessoa triste, cabisbaixo. Eu tenho medo desta radicalidade, porque as pessoas apresentam para nós um Deus que você não pode fazer mais nada, e Deus não é isso. Deus é isso aqui que João Paulo II fala: viver na sociedade como a sociedade, viver na sociedade sendo um homem de Deus, sendo um jovem de Deus, sendo um jovem santo, puro, casto, vivendo
no seu namoro, no seu casamento, dentro do grupo de oração, dentro da igreja. Para me encerrar, o terceiro pilar, que para mim esse é um dos mais importantes. Por que nós se desgastamos a nossa vida de estar na igreja? Tem hora que a gente fica pensando assim, quero que eu fico questionando assim, poxa vida, a minha vida é trabalhar e caminhar na igreja. Trabalhar e caminhar na igreja. Tem hora que é até demais, né? A gente precisa de servir muitas vezes. Porque eu preciso ter outras atividades. Eu preciso ir para a praia. Eu preciso viajar. Eu preciso visitar minha família. Esse dia eu estava pensando, domingo eu almocei com a minha mãe. Como foi bom. Fazia muito tempo que eu não almoçava com a minha mãe, gente. Minha mãe mora 3 casas antes da minha. Mas sabe por que muitas vezes a gente vive dessa forma? Porque, gente, nós temos uma responsabilidade grande nas costas. Não digo eu, não. Eu e você. Nós temos uma responsabilidade muito grande nas costas. Jesus conta conosco. Porque quando Ele diz a palavra, que Ele não quer que ninguém se perca, é ninguém. Ninguém. Aqui eu, Igor, Jonei, trabalhamos na mesma empresa. A CDC tem 150 funcionários. Quantas pessoas lá precisam ser salvas ainda? Precisa fazer uma experiência de Deus, que muitas vezes depende de nós. Então a gente tem que desgastar a nossa vida mesmo. Você precisa estar aqui. Você precisa vencer os seus pecados aqui, mas não ficar somente enxergando os teus pecados. Não ficar somente enxergando que você é um pecador e que você vai vencer. Você estando aqui não tem outra saída. A saída é vencer. Mas sabe quando um dos caminhos que você vai começar a vencer? É quando você começar a evangelizar os outros. É quando você começar a falar de Deus para os outros e apresentar a salvação para os outros. Ontem eu assisti a uma pregação do Padre Jorge na Canção Nova. Ele dizia assim: tem muitos jovens que são chamados a tantas coisas. E ele dizia assim: eu não quero dizer que todos vocês aqui estão sendo chamados para vir aqui pregar com o microfone na mão. Mas ele fez uma pergunta lá: quem aqui tem Facebook? Todos que estavam lá praticamente levantou a mão. Eu só fazer a pergunta aqui, todos vocês vão levantar a mão, porque eu sei que todos têm. Aí além do Facebook tem o que? Os seguidores, né? Aí o cara coloca lá: estou indo no banheiro, estou colocando tênis. Aí tem uns que lá que diz assim: fui pro shopping. Partiu, né? É isso. Partiu, né? Partiu para não sei aonde, partiu para não sei aonde, partiu para não sei aonde. Que legal. Eu acho isso extraordinário. Eu gosto muito do Facebook. Sempre estou conectado no Facebook. Tem muita bobagem, mas tem muita coisa legal que eu curto, que eu leio as frases, me ajuda, frases de evangelização. Tem uns que colocam lá: bom dia Espírito Santo, que vamos fazer junto hoje. Mas só coloca ali também, né? Tem hora que só coloca ali, né? Eu já contei, aqui não dá tempo. Então eu ia contar uma história do Espírito Santo aqui para vocês, o que vamos fazer hoje, para saber se realmente vocês estão fazendo o que o Espírito Santo está pedindo mesmo. Então isso é legal. Mas usem isso. Se você não tem o dom de evangelizar através de um microfone, através de um instrumento, está aqui um dos instrumentos que você pode evangelizar. Que você pode colocar coisas legais na sua página, aonde você pode... Gente, quem é que pode dizer que uma pessoa lá na África não pode entrar lá conectada e ver um testemunho seu, uma frase que você colocou e mudar de vida? É isso. Evangelizar é isso. Talvez a gente não saiba aonde as palavras vão chegar, as nossas frases, os nossos pensamentos, entendeu? Então também não adianta colocar lá: hoje eu acordei deprimido, estou triste, estou em depressão. Uma mulher de Deus, um homem de Deus não vive deprimido, não vive em depressão, né? Aí nós não estamos evangelizando, nós estamos, né, andando para trás, né? Nem um caranguejo, pelo amor de Deus, né? Então quando eu entro nesse processo de evangelização, eu consigo
não somente ajudar o outro, mas eu estou me ajudando. Eu quero dizer que estar na igreja é estar de uma forma egoísta. Você precisa ser egoísta para estar aqui. Por quê? Porque eu preciso ir para o céu. O seu objetivo é esse. Se você vem para cá e não tem esta visão, este objetivo, talvez você esteja falando assim, Luciano, mas ir para o céu está muito longe ainda, porque eu não vou morrer agora. Eu nem estou falando para você nesse contexto de que amanhã você vai morrer, você vai viver muito ainda, porque você tem muita gente para trazer para Deus. Mas eu estou dizendo que você precisa viver o céu hoje. Ir para o céu daqui 50 anos é começar a construir ele hoje. Porque seria muito fácil a gente vivenciar dias antes de eu morrer, eu vou lá, me confesso e eu vou para o céu. A estrutura não é essa, não vai nessa mão que você vai dançar. Construir o céu é lutar aqui, na igreja militante, todos os dias, caminhando, buscando, caindo aqui e se levantando ali. Caindo ali e se levantando ali. Mas eu quero dizer aqui, deixar a dica para vocês. Sem a comunidade você não consegue. Sem a comunidade você não consegue vencer os seus pecados. E sem a comunidade você não consegue a salvação. Sozinho você não consegue. Aí a comunidade tem várias dinâmicas, várias formas de você ser comunidade. Isso aqui é uma. É a nossa cara. O grupo de oração é a nossa cara. É onde a gente vem, a gente dança, pula, brinca, se diverte, louva o Senhor, interage, participa, cria, dá testemunho, traz amigos, evangeliza. Aqui é a nossa cara, é o nosso jeito de ser igreja. Como tem tantos outros meios, outras maneiras de ser igreja. Mas eu quero dar essa notícia para você. Aqui, nesta maneira de ser igreja, pode te oferecer salvação. Pode te oferecer salvação. Eu posso testemunhar isso para vocês de uma maneira muito clara, eu não canso de me dizer isso. Quem não me conhece, eu posso dizer assim, o contrário. Quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa tímida. E sou mesmo, tenho dificuldade muitas vezes de sentar com uma pessoa, de conversar. Com quem eu conheço, que eu tenho liberdade, né? Eu já melhorei 80% da minha timidez. 80%. Hoje eu brinco, converso, brigo, discuto. Melhorei muito, mas eu sou uma pessoa tímida. Quem me deu esses 80%? Aonde eu consegui? Eu digo para vocês que eu conheço pessoas que, para conseguir interagir com outros, fazem cursos de interpretação, de poder falar, de aprender a falar, de como se relacionar. Mercado hoje, mercado de trabalho hoje, o que significa? O que é o mercado de trabalho hoje? Relacionamento. Se você é uma pessoa que não sabe se relacionar com o outro, você está fora. Relacionamento. Qual é o lugar? Posso dizer assim, hoje, um segredo para nós aqui. Não sai contando lá fora, senão semana que vem essa igreja vai estar lotada de gente. Qual é o melhor lugar para você aprender a se relacionar? Grupo de oração. Foi aonde eu me desprendi de todas as minhas timidez, aprendi a falar, aprendi a conversar com as pessoas. E todos os dias o meu grupo de oração me ajuda a vencer os meus pecados. Todos os dias na minha caminhada, na minha oração diária, na minha vida. E é dessa forma que nós vamos conseguir viver a nossa salvação. Sem isso, não se assustem com o que o demônio tem feito, tem tentado fazer para nos derrubar. Todos os dias ele vai fazer, ele não vai parar de fazer, e até o último dia da sua vida ele vai fazer. É só você ser fiel às ferramentas que a igreja te oferece, que você vai vencer. Para você vai cair, mas a igreja é misericordiosa, Deus é misericordioso, não se canse de voltar. O que o Papa Francisco fala? Não é Deus que se cansa de perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão. Nunca se canse de voltar. Volte todas as vezes que você precisa. Eu li aqui, né, o documento, o papel que vocês vão receber aí. Tem muitas coisas legais aqui. Espero que eu tenha contribuído para que vocês entendam um pouquinho sobre essa estrutura do pecado, sobre o que é o pecado, né? E
tenham cuidado. Pecado não é brincadeira não, nos leva à morte. É como uma doença, como um câncer. Se a gente não cuidar, ele pode nos tirar a salvação. É um pecadinho aqui, outro ali, outro ali. A igreja oferece tantas ferramentas, tantas ferramentas. Busque os sacramentos da igreja. Busque as indulgências, vai atrás. Busque a confissão. Busque a Eucaristia, todos os sacramentos que a igreja nos oferece. Que esse é o caminho para a gente obter a nossa salvação. Amém? Espero que eu tenha ajudado, pelo menos um pouquinho aí nesse seminário, vocês entenderem um pouquinho. Eu não vim nessa noite aqui dizer, cuidado, porque se você não parar de pecar, você vai morrer. O que Deus colocava no meu coração é dizer para vocês, vocês são jovens lindos, maravilhosos, mesmo muitas vezes no pecado, mesmo vivendo ainda sem vencer os pecados transparentes. Lembre sempre desses pecados transparentes. Quando você estiver sozinho lá dentro do seu quarto, você fala. Você pode falar, tenha coragem, porque se é sem vergonha, eu sei que você vai falar. Estou cometendo um pecado transparente. Tá? Aí quando você estiver lá no mundão, né, fazendo todas as coisas erradas, você vai falar assim: estou cometendo um pecado verde-limão, porque todo mundo está vendo. Eu queria trazer para vocês um pedaço de cartolina. Liguei até na papelaria para comprar, mas não deu tempo. Eu ia entregar para vocês um pedaço de papel verde fluorescente e um branco, para vocês conseguirem lembrar, colocar na Bíblia. Toda vez que você cometer um pecado grandão, você fala: esse foi verde fluorescente. Quando você estiver lá no seu quarto, esse foi branco. Não é que foi pequeno, é que ninguém viu. Ninguém, vírgula, né? Deus está vendo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E assim que seja louvado.